Há um tipo de violência que não deixa hematoma, mas muda a postura de uma pessoa por anos. É quando sua frase é cortada no meio, sua ideia é atravessada, sua presença é empurrada para a lateral. E você, sem perceber, começa a falar menor. Começa a pedir licença para existir. E o mais estranho é que isso pode acontecer até com gente boa, em conversas comuns, com pessoas que nem querem ferir. Elas só tomam o espaço. E quando você nota, a sua voz já está pedindo desculpas antes mesmo de dizer qualquer coisa. Muita gente pensa que ser interrompido é só falta de educação do outro. Mas há um detalhe mais profundo. A repetição disso cria um hábito dentro de você. Um hábito de ceder antes da hora. Um hábito de abrir mão do próprio centro. E para o estoico, perder o centro é perigoso, porque é ali que mora a liberdade. Epicteto insistia nessa linha simples. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Você não controla a impulsividade alheia, mas controla a forma como responde. E responder não é gritar, não é competir, não é provar força. É escolher um gesto correto, no tempo correto, com o mínimo de veneno possível. Talvez você se reconheça aqui. Você estava contando algo importante, e alguém entra por cima, muda o assunto, faz uma piada, abre um parêntese infinito. Você sorri por educação, mas por dentro se sente pequeno. E o que dói não é apenas a interrupção, é a mensagem silenciosa. O seu pensamento pode esperar. Só que quando isso vira rotina, seu próprio inconsciente aprende: eu posso esperar. E aí você começa a esperar até quando não deveria. Na psicologia de Jung, quando a gente engole demais a própria voz, a sombra se acumula. A sombra é aquilo que você reprime para continuar sendo aceito. Você vira a pessoa fácil, boazinha, tranquila, mas por baixo cresce uma irritação que não encontra caminho. E mais cedo ou mais tarde, essa sombra cobra juros. Às vezes em forma de explosão, às vezes em forma de cansaço, às vezes em forma de desistência. Para que falar? O estoicismo não pede que você se torne duro. Ele pede que você se torne claro. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem limpa o próprio espelho. Não para agradar ninguém, mas para não se perder. E quando alguém fala por cima de você, o risco não é só ficar sem falar. O risco é você acreditar que precisa se encolher para manter a paz. E isso não é paz, é rendição. Então, ao longo deste vídeo, eu quero te oferecer 7 frases. Não como truques de linguagem, não como roteiro para dominar a conversa. O estoico não deseja dominar. Ele deseja não ser dominado por impulsos, nem pelos outros, nem pelos próprios medos. São frases simples e inteligentes que funcionam porque carregam uma postura interna, firmeza sem agressão. E talvez, só talvez, elas sirvam como pequenas âncoras para você não sair de si. A primeira frase é quase uma respiração colocada em palavras. Só um instante. Eu ainda não terminei. Repare no ritmo. É curto. É humano. Não humilha. Você não está acusando. Está afirmando um fato. Você ainda não terminou. E há dignidade em terminar um pensamento. Uma pessoa apressada pode reagir com surpresa. Uma pessoa mal educada pode fazer cara feia. Mas o estoico não negocia com caretas. Ele segue o que é correto e deixa o resto cair onde cair. Essa frase funciona melhor quando vem acompanhada de um detalhe que poucos valorizam. Silêncio depois dela. Você diz, e não corre para se justificar. Você não ri para aliviar o desconforto. Você apenas continua. A maioria das interrupções acontece porque o mundo percebe que você cede rápido. Quando você não cede, sem drama, o mundo se ajusta. Nem sempre, mas muitas vezes. E se o seu coração acelerar nessa hora, observe isso como um treinamento. Sêneca falava muito sobre antecipar dificuldades, ensaiar internamente aquilo que pode te desestabilizar, para não ser escravo do susto. A sua ansiedade é só um sinal de hábito antigo, o hábito de se encolher. E hábitos, por mais antigos que sejam, podem ser reeducados.
A segunda frase é uma irmã mais elegante da primeira, especialmente quando a conversa é mais sensível. Eu quero entender o que você pensa, mas eu preciso concluir meu ponto. Veja o que ela faz. Ela reconhece o outro sem se apagar. Ela não diz cale a boca. Ela diz, eu te considero, e eu me considero também. Isso é raro, e justamente por ser raro, causa impacto. Aqui entra um princípio estoico fundamental: justiça. Justiça não é apenas ser justo com os outros, é ser justo consigo. Você merece terminar uma frase. Você merece não ser atropelado. E quando você afirma isso de modo sereno, você está praticando virtude, não vaidade. Talvez você tenha aprendido que quem é educado deixa o outro falar. Só que isso vira armadilha quando o outro nunca devolve o espaço. Educação não é submissão. Educação é ordem, é turnos, é reciprocidade. E se não existe reciprocidade, não existe conversa, existe ocupação. A terceira frase traz essa ideia de ordem com suavidade. Vamos alternar, eu te escuto, e depois você me escuta. É quase infantil de tão simples, e por isso funciona. Você transforma o caos em regra. Você coloca a conversa num trilho. E note, você não está pedindo um favor. Você está propondo um formato justo. E aqui vale uma observação dolorosa. Algumas pessoas não interrompem por maldade. Interrompem por ansiedade, por insegurança, por necessidade de aparecer. Outras interrompem como estratégia de poder. Em ambos os casos, sua resposta não precisa ser um julgamento moral. Precisa ser um limite. O estoico não é ingênuo. Ele vê a natureza humana como ela é, sem idealizar. O problema é que impor limite mexe com um medo antigo. O medo de desagradar. O medo de perder afeto. O medo de ser visto como difícil. Mas pense com calma. Que tipo de afeto é esse, que exige que você desapareça para existir? Que tipo de paz é essa, que só acontece quando você se cala? Quando você usa essas frases, não está criando conflito. Está encerrando um conflito silencioso que já existia. O conflito entre a sua necessidade de se expressar e o hábito de ceder. E a cada vez que você se expressa com clareza, você ensina algo ao mundo, mas principalmente, ensina algo ao seu próprio inconsciente. Eu posso ocupar meu lugar sem me tornar violento. Se isso já te fez lembrar de alguma cena, alguma mesa de família, alguma reunião, algum relacionamento onde você sempre foi interrompido, segura essa lembrança sem amargura. Olhe para ela como Marco Aurélio olharia, como um dado da vida, não como um destino. Você não controla o passado, mas controla o gesto de agora. E às vezes o gesto mais corajoso não é levantar a voz. É sustentar a própria frase até o fim, como quem sustenta a própria existência. Existe um momento em que a interrupção não é só interrupção. Ela vira um teste. Um teste de quanto você aguenta ser empurrado sem sair do lugar. E se você for honesto consigo, talvez perceba. Em muitas conversas, você já entra predisposto a perder. Você já entra com a sensação de que precisa ser rápido, engraçado, convincente, ou então será cortado. E essa pressa é o que te enfraquece. Quem corre para falar, dá ao outro a sensação de que está pedindo espaço emprestado. O estoico treina o oposto, presença. Não a presença teatral de quem quer chamar atenção, mas a presença sólida de quem não está mendigando validação. Epicteto diria: não busque que as coisas aconteçam como você quer. Queira que aconteçam como acontecem. Mas isso não é passividade. Isso é realismo. Aconteceu de ser interrompido? Ótimo. A vida te deu o exercício de hoje: manter a calma e manter o limite. A quarta frase é uma ferramenta de civilidade que desarma muita gente. Vou continuar e já te passo a palavra. Ela tem um efeito curioso porque oferece garantia. O interruptor, muitas vezes, entra por cima porque teme não ser ouvido depois. Você, ao dizer já te passo a palavra, tira o pânico do outro e, ao mesmo tempo, não abre mão do seu turno.
Você segura o volante sem acelerar. E repare na inteligência disso. Você não entra na disputa de quem manda. Você organiza a conversa. Você cria um pequeno contrato verbal. E se o outro insistir mesmo assim, fica nítido para qualquer pessoa lúcida que o problema não é falta de espaço, é falta de respeito. A quinta frase é mais forte e deve ser usada com parcimônia, como uma espada que não sai da bainha à toa. Se eu não puder terminar, eu prefiro retomar depois. Isso não é ameaça. É consequência. É você retirando sua energia do caos. Você está dizendo, eu não vou oferecer minha mente em fatias. E há muita dignidade nisso. Sêneca aconselhava algo que parece simples, mas é brutalmente difícil. Escolher onde você coloca seu tempo. O tempo é sua vida em moeda. Quando alguém fala por cima de você repetidamente, ele está gastando sua moeda sem permissão. E você, ao aceitar, está financiando o hábito. Então, às vezes, a postura mais estoica é parar. Não por birra, por higiene. Assim como você se afasta de um lugar barulhento para ouvir melhor seus próprios pensamentos, você se afasta de uma conversa caótica para não perder seu eixo. Aqui vale um ponto psicológico importante. Algumas pessoas têm uma ferida antiga com a própria voz. Elas cresceram em ambientes onde falar era perigoso, onde o adulto interrompia, ridicularizava, diminuía, e na vida adulta, elas continuam vivendo como se estivessem naquela sala antiga. Elas antecipam a interrupção e se calam antes. Elas acham que impor limite é criar problema. Mas o problema já estava lá, só que era invisível. Jung diria que, quando você não dá forma consciente ao que sente, isso ganha forma inconsciente. Se você não diz, eu ainda não terminei, seu corpo diz por você. Na tensão no maxilar, no nó na garganta, na fadiga depois de um encontro social. O que não é dito cobra, e cobra caro. A sexta frase é talvez a mais sofisticada, porque funciona como um espelho calmo. Antes de você continuar, o que você ouviu do que eu disse até agora? Veja a beleza disso. Você não briga. Você puxa a conversa para a realidade. Você pergunta pelo conteúdo. E ao fazer isso você revela uma verdade incômoda. Muitas interrupções acontecem porque o outro não está ouvindo. Está apenas esperando a vez de falar. Essa pergunta é poderosa porque exige presença. Se a pessoa estava realmente ouvindo, ela resume, e a conversa melhora. Se ela não estava, ela se perde, e percebe que foi apressada. E você, de novo, não precisa humilhar. Basta perguntar e ficar em silêncio. O silêncio, aqui, é um mestre. Ele não acusa, ele revela. Marco Aurélio falava muito sobre não se perturbar com o que as pessoas fazem, mas com o que você pensa sobre o que elas fazem. Quando você é interrompido, a mente cria histórias. Não me respeitam, sou invisível, sou fraco. Algumas dessas histórias podem ter um fundo real, mas a pergunta é: você vai viver dentro delas? Ou vai agir com clareza e reduzir o drama mental? Essas frases não servem para controlar o outro. Servem para você não ser controlado pelo seu próprio medo de confronto. Porque na prática, o que te paralisa não é a pessoa que interrompe. É a sua fantasia de que se você se posicionar, algo terrível vai acontecer. A fantasia de perder carinho, perder aprovação, perder imagem. E de novo, isso é Jung, persona. A máscara social que você usa para ser aceito. Às vezes você é tão fiel à sua persona de tranquilo que sacrifica sua dignidade para manter o papel. Só que você não nasceu para ser um papel. Você nasceu para ser inteiro. E ser inteiro não é ser agressivo. É ser claro. É dizer a frase certa com a respiração certa. É não pedir desculpas por existir. Se você quiser testar isso na vida real, comece pequeno. Em conversas seguras. Use a quarta frase. Vou continuar e já te passo a palavra. Sinta o desconforto e não fuja dele. O desconforto é o músculo sendo treinado. Um músculo que por muito tempo ficou atrofiado. E se em algum momento você se perceber tremendo por dentro, lembre, coragem não é ausência de tremor.
Coragem é continuar mesmo tremendo, sem se tornar cruel. Isso sim é força. E é uma força silenciosa que não pede plateia. Há pessoas que não falam por cima de você apenas com palavras. Elas falam por cima com o olhar, com o riso, com a pressa. Elas apressam seu pensamento, como se sua reflexão fosse um atraso. E quando isso acontece, você pode até terminar a frase, mas termina menor. Termina pedindo licença, e não oferecendo presença. E é aqui que entra uma sutileza estoica. Não basta dizer as palavras certas. É preciso dizer a partir do lugar certo. O lugar certo é o seu centro, o seu governo interno. Aquilo que os antigos chamavam de hegemonicon, a parte que escolhe. Se você fala com rancor, o outro sente. Se você fala com medo, o outro sente. Se você fala com firmeza serena, o outro também sente. A frase é metade. O tom é o resto. E o silêncio, às vezes, é tudo. A sétima frase, que fecha o conjunto, é um limite com respeito explícito. Eu respeito sua opinião. Respeite meu tempo de fala. Ela não é para usar em qualquer situação, mas há momentos em que a conversa já está desequilibrada há tempo. E nesses momentos, clareza é caridade. Porque quando você deixa o outro te atropelar sempre, você ensina ao outro um tipo de relação doente. E relações doentes não crescem, apodrecem. Repare como essa frase não é uma agressão. Ela é um contrato. Ela reconhece primeiro: eu respeito sua opinião. Isso tira do outro a desculpa de que você está fechando. E depois afirma: respeite meu tempo de fala. Aqui você mostra que não está negociando o básico. Não é sobre opinião, é sobre método. E método é onde a vida muda. Agora talvez você esteja pensando: mas e se a pessoa reagir mal? Essa pergunta é humana. E a resposta estoica é ainda mais humana. Você não controla a reação. Você controla sua retidão. Se a pessoa reage mal a um pedido de respeito, você acabou de receber uma informação valiosa sobre ela. E o estoico ama informações. Não porque gosta de ferir, mas porque gosta de ver. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E de fato, muitas vezes a reação que você teme é uma sombra ampliada. Você imagina uma guerra, e na prática, acontece apenas um pequeno silêncio constrangido. E depois a conversa segue melhor. Só que mesmo quando a reação é ruim, você ainda ganhou algo. Você recuperou sua própria coluna por dentro. Você parou de se dobrar para caber. E há uma mudança invisível que começa aí. Quando você se posiciona sem crueldade, você se torna alguém difícil de dominar. Não porque você vence discussões, mas porque você não entrega sua paz para a primeira interrupção. Você não entrega sua dignidade por medo de desagradar. Jung falaria aqui de individuação. O processo de se tornar quem você é, sem se fragmentar para agradar. E em termos simples, individuar-se é parar de pedir desculpas por ter limites. É perceber que uma vida sem limites vira uma vida sem forma. E uma vida sem forma é uma vida onde qualquer pessoa entra, muda a mobília, decide o ritmo. Talvez você tenha vivido a cena de uma reunião onde sua ideia foi ignorada, e minutos depois, alguém disse a mesma coisa e foi elogiado. Dói. E dói porque toca num ponto profundo. Eu existo? O estoicismo não te promete que o mundo será justo. Ele te ensina a ser justo, mesmo quando o mundo falha. E ser justo consigo, ali, pode significar algo simples. Quando te interromperem, você volta com calma e diz: só um instante. Eu ainda não terminei. O segredo é não carregar ódio nessas frases. Ódio envenena a mão que segura a ferramenta. Marco Aurélio lembrava: as pessoas agem conforme sua natureza, suas limitações, suas confusões. E você age conforme a sua escolha. Se você transforma cada interrupção em uma acusação moral, você vira prisioneiro da irritação. Mas se você transforma em exercício de postura, você cresce. Há também um detalhe prático, quase corporal. Quando alguém te corta,
Em vez de correr para disputar, faça uma pausa de 1 segundo. Só 1 segundo. Respire, olhe e diga a frase. Esse segundo é um portal. Ele impede que você reaja por impulso. Ele te devolve o comando. E com o tempo, seu corpo aprende. Eu não preciso me apressar para merecer espaço. E é curioso. Quando você para de se apressar, as pessoas te ouvem mais, porque você transmite a sensação de que suas palavras têm peso. E peso não vem de falar alto, vem de falar com presença. Se até aqui alguma dessas frases te pareceu difícil demais para a minha personalidade, observe isso com gentileza. A personalidade é um conjunto de hábitos, e hábitos podem ser treinados. O estoico não diz, eu sou assim. Ele diz, eu posso me educar. A verdadeira educação é interna. Educar seus impulsos, suas vergonhas, seus medos. E se você quiser tornar isso ainda mais real, faça uma pequena prática mental. Imagine alguém te interrompendo. Imagine o calor subindo no peito. E imagine você dizendo com calma, eu quero entender o que você pensa, mas eu preciso concluir meu ponto. Não para vencer, para existir. Se essa reflexão está fazendo sentido, guarde uma coisa. Você não precisa virar outra pessoa. Você só precisa parar de abandonar a sua. E isso às vezes começa com uma frase simples, dita no tempo certo, sem teatro, sem raiva, como quem coloca um copo de água na mesa e diz, aqui é o meu lugar também. No fim, o que impede as pessoas de falar por cima de você não é o medo que você inspira. É a clareza que você sustenta. Porque há gente que interrompe qualquer um, até encontrar alguém que não briga, não cede, não implora. Apenas permanece. Permanecer é um gesto raro, e raridade muda ambientes. Talvez você perceba agora que essas 7 frases não são frases. São maneiras de proteger algo sagrado, seu espaço interno, sua mente, seu tempo, sua verdade. O estoicismo chama isso de domínio de si. E domínio de si não é rigidez, é direção. É você escolher quando falar, como falar e principalmente quando não oferecer sua voz ao caos. Vamos deixá-las ecoando, não como lista, mas como pequenas pedras no bolso. Só um instante, eu ainda não terminei. Eu quero entender, mas preciso concluir meu ponto. Vamos alternar? Eu te escuto e depois você me escuta. Vou continuar e já te passo a palavra. Se eu não puder terminar, eu prefiro retomar depois. O que você ouviu do que eu disse até agora? Eu respeito sua opinião. Respeite meu tempo de fala. Cada uma delas é um modo de dizer, eu estou aqui. E se você reparar, todas elas têm uma mesma raiz, autocontrole. Nenhuma precisa de agressão. Nenhuma precisa humilhar. Porque o objetivo não é ferir o outro, é não se ferir mais. Existe um engano comum, achar que para ser respeitado, você precisa endurecer o rosto, engrossar a voz, virar alguém que você não é. Mas isso é só outra máscara. E máscaras custam caro. Jung diria que a máscara, quando gruda no rosto, vira prisão. Você começa a atuar para se proteger, e no fim, nem você sabe mais onde está a sua espontaneidade. O caminho mais sábio é mais simples. Ser inteiro, ser sereno, ser firme. E isso pode ser construído em camadas como uma casa. Primeiro, você aprende a não rir quando quer chorar. Depois, aprende a não pedir desculpas por existir. Depois, aprende a dizer não sem ódio. Depois, aprende a terminar uma frase. Talvez você esteja lembrando de uma pessoa específica que sempre te atropela. Alguém da família, um colega, um parceiro. E aqui vai uma verdade difícil, mas libertadora. Às vezes essas frases vão funcionar. Às vezes, elas vão revelar que a relação é desigual demais para ser chamada de relação. E essa revelação, embora amarga, é útil. Porque o estoico prefere uma verdade amarga a uma ilusão doce. Sêneca falava sobre amizades verdadeiras como lugares de crescimento, não de drenagem. Se alguém te interrompe sempre, te ridiculariza, te apaga, isso não é convívio, é consumo. E quando você coloca limite,
Você faz uma limpeza, não no outro, em você. Você limpa a sua disponibilidade de ser apagado. Mas há um detalhe que eu não quero que você ignore. Algumas pessoas vão estranhar quando você mudar, porque elas se acostumaram com a sua versão que cedia. Elas podem dizer que você está diferente. E talvez esteja mesmo. Diferente no sentido mais bonito. Você está voltando para si. E isso incomoda quem lucrava com a sua ausência. Marco Aurélio lembraria: não faça do aplauso o seu critério. Faça da virtude. A virtude aqui é simples: respeito mútuo. Se sua mudança exige menos submissão, e alguém chama isso de arrogância, não discuta. Apenas continue sendo claro. A verdade se sustenta no tempo. E para não transformar isso num ideal distante, traga para o cotidiano. A partir de hoje, escolha uma dessas frases para praticar por uma semana. Uma só. Não precisa fazer discurso. Só pratique. E observe o que acontece dentro de você. A ansiedade subindo, a vontade de voltar ao padrão antigo, o medo de parecer grosso. Observe como quem observa nuvens. Você não é as nuvens, você é o céu. E se em algum momento você falhar, se você ficar quieto, se você ceder, se você se perder, não use isso como chicote. Use como diagnóstico. O estoico não se condena. Ele se corrige. Ele não dramatiza. Ele ajusta. Amanhã você tenta de novo. Com mais gentileza. Com mais presença. Agora, eu quero te deixar com uma pergunta que vale mais que todas as frases. Quando você se cala por medo, quem está falando por cima de você? A pessoa? Ou a sua própria história? A sua história antiga de precisar ser aceito. A sua história antiga de que não vale a pena. A sua história antiga de que minha voz não importa. Se você identificar essa história, metade do trabalho está feito. Porque o que é visto perde poder. Se esse vídeo te tocou de algum jeito, eu te convido a escrever nos comentários qual dessas frases você mais precisa praticar. Não para se expor, mas para assumir um compromisso consigo mesmo. E se você conhece alguém que vive sendo interrompido e vai se reconhecer aqui, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, um simples compartilhamento vira uma espécie de permissão. Você pode se posicionar sem virar alguém ruim. E claro, se quiser continuar por perto para mais reflexões estoicas e psicológicas, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Isso ajuda o conteúdo a encontrar quem está precisando recuperar a própria voz. No fim, o que você procura não é ganhar espaço na conversa. É recuperar o seu lugar no mundo. E isso não se conquista com grito. Se conquista com presença. Com só um instante dito do fundo do peito. Com o respeito que você oferece. E com o respeito que você não abre mão de receber.